Gente, olha, para evitar problemas maiores entre vizinhos, como nós mostramos ontem, né, como, por exemplo, barulho, briga, implicâncias, existem regras e leis a serem respeitadas por ambos. Então, por isso, hoje, nós vamos conversar com a defensora pública, a doutora Bruna Cavalcante, que está comigo via live. Doutora Bruna, boa tarde, seja bem-vinda. E a doutora Bruna vai falar para a gente o seguinte, para você poder entender de onde vão, né, até onde vão os direitos e os deveres entre vizinhos. Não é isso, doutora Bruna? O que a gente quer é que a gente consiga voltar para casa, que é o local mais tranquilo da vida da gente, para a gente ter paz e harmonia. E voltar para casa para estar brigando com o vizinho não é fácil, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. De fato, né, esse tema é tormentoso, porque justamente, como você diz, né, o nosso lar é o nosso repouso sagrado, né, depois de um dia de trabalho, e a gente chegar e ter problemas realmente torna aí a vida um pouco mais difícil, né? Mas sempre possível conciliar. A gente sempre diz que entre vizinhos a regra que deve prevalecer é principalmente o bom senso. Mas, na falta do bom senso, existem aí as soluções jurídicas e a gente está aqui para conversar e orientar a população a respeito disso. Muito bem, doutora Bruna, muito bem. Doutora Bruna, vamos fazer o seguinte, tem pessoas que querem fazer perguntas, a doutora Bruna Cavalcante, que é defensora pública do Estado de Alagoas. Vamos ver, então, quem faz a primeira pergunta para a senhora. Deixa eu ver aqui quem faz a primeira pergunta. É a Noélia Mendonça. Ela pergunta o seguinte, doutora Bruna, meu vizinho é muito barulhento, toca música alta o dia inteiro. Fazer barulho tem horário? Esse aí acho que é o campeão, né, dos problemas entre vizinhos. De fato, existe sim. A lei de silêncio, ela regulamenta, né, que a partir das 22 horas, os barulhos não podem exceder 50 decibéis. Durante o dia, os barulhos não podem exceder 70 decibéis. Para a gente ter mais ou menos uma noção, né, do tanto de barulho que é possível a gente fazer na nossa casa, eu vou comparar. Os 70 decibéis que ele fala durante o dia é o equivalente a um liquidificador ligado ou um aspirador de pó, né? Então, dá para a gente ter mais ou menos uma noção da altura, né, do volume desse som. Fora isso, passado desse volume, cabe sim reclamação, a depender do tipo de perturbação do sossego, é possível a gente acionar a Polícia Militar também e ainda nas últimas consequências a gente procurar o juizado especial, né, para dirimir aí esse conflito, porque realmente eu acredito que essa deve ser a ocorrência campeã de reclamações entre vizinhos, sim. É isso, é verdade. Acho que, para você ter ideia, se ligarem 100 pessoas num dia, pelo menos 80 dessas pessoas estão ligando por questões de barulho, enfim, a perturbação do sossego. Doutora Bruna, ainda mantendo essa pergunta que a Noélia fez para a senhora, tem pessoas que falam sempre o seguinte, acham, não, depois das 10 é que eu vou desligar o som. Mas veja bem, a senhora colocou 70 pela manhã e 50 decibéis a partir de um horário mais tarde, por exemplo, depois das 18, 19 horas, enfim. Mas dependendo do barulho que se fizer, não importa a hora, né? A pessoa pode se sentir prejudicada por não conseguir dormir ou assistir uma televisão ou ouvir alguma coisa ou até descansar mesmo, enfim. E ela pode, então, buscar a polícia ou, então, os meios legais, é isso? Pode sim, com certeza, exatamente, porque o nível digamos assim, o nível de perturbação é subjetivo. Né? O que a lei estabelece? A lei estabelece esses limites para que a gente use ele mais ou menos como baliza. Então, até às 10 da noite, 70 decibéis, pela lei, é tolerado. Mas é tolerado numa circunstância normal. Se você tem um paciente em casa, né, uma pessoa cirurgiada, uma pessoa idosa, um bebê de colo, né, isso aí, é por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter bom senso. Se a gente está numa situação como essa, né, excepcional, ou uma situação peculiar, que requeira mais silêncio, que requeira mais cuidado, com toda certeza é possível sim procurar, em primeiro lugar, tentar conversar com o vizinho, olha, dá uma baixada aí nesse som, ou então tenta conversar de uma forma um pouco mais baixa, porque tem um paciente aqui, ou então eu estou com um bebê em casa, estou doente, preciso descansar. Caso isso não se resolva, não dê para se resolver na base do diálogo, aí sim a gente pode ter a intervenção eventualmente da Polícia Militar ou ainda procurar os meios judiciais. Perfeito, doutora Bruna, muito bem, bem explicadinho mesmo, bem didático mesmo. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje. Quem quer conversar com a doutora Bruna Cavalcante, fazer perguntas, defensora pública, quem faz a pergunta agora, doutora, é a Samela Matias. Ela pergunta o seguinte, doutora Bruna, meu vizinho abriu uma janela em direção ao meu quintal. Posso pedir para fechar a janela ou aumentar o muro?
É, o que a lei de construções, né, que regulamenta essa situação aí, diz é o seguinte: a gente não pode construir janela, sacada, varanda a menos de 1,5 m da casa do vizinho, certo? Se essa janela foi construída, às vezes é construída na própria parede, né? Se foi construída a menos de 1,5 m de distância da sua casa, você pode sim exigir que o vizinho tape aquela janela e ou que ele eleve o muro dele, certo? E aí a expensa dele. Agora, um detalhe que é bem importante. O direito para a gente requerer isso, ele caduca, né? Um termo jurídico aí. Ele, digamos assim, você tem até 1 ano e 1 dia para fazer esse requerimento e a despesa para tapar essa janela vai ser do seu vizinho. Caso você não tome essa providência, né, e só venha fazer isso depois de 1 ano e 1 dia, aí você, o dono do prejudicado, pode sim subir o seu muro, mas aí a despesa vai correr por sua conta, certo? Importantíssimo, isso eu não sabia disso, então, né? Quer dizer, ter esse prazo é importante para que as pessoas entendam. Então, quer dizer, essa pergunta que foi feita agora pelo nosso telespectador fala exatamente sobre isso. Quer dizer, é uma invasão de privacidade, digamos assim, né? Que você abriu a janela numa localidade, quer dizer, você vai ficar me vendo ali no quintal, nas coisas que eu estou fazendo, na privacidade da minha casa. Eu, me sentindo constrangido naquele momento, eu primeiro, como a senhora bem disse, procuro uma forma mais sensata. Vai lá, o vizinho, fecha a janela, porque, olha, minhas filhas passam por aqui, minha esposa, então, vamos fechar. Se o vizinho disser, rapaz, desculpa aí, eu vou aumentar o muro, eu vou fechar, joia. Mas se o vizinho disser assim, a casa é minha, eu boto a janela onde eu quiser. Rapaz, vamos tentar resolver. Não, comigo é assim, pronto. Aí ele tem, né, doutora Bruna, até 1 ano e 1 dia para poder, então, buscar ajuda para que o vizinho retire a janela, aumente o muro, mas com as despesas pagas por ele, é isso? Isso, exatamente, certo? Então, não é 1 ano e 1 dia para você procurar o vizinho para tentar resolver, é 1 ano e 1 dia para acionar judicialmente. Tá. Certo? Dentro das ações possessórias e que regulam essa questão do direito real, esse prazo de 1 ano e 1 dia é um prazo, assim, bem interessante para várias outras situações também. Então, para essa específica, né, imagine, você está se sentindo prejudicado, está com a sua intimidade invadida ali, né, a privacidade, seu direito de privacidade está invadido, e aí você, não, vou esperar 1 dia, quem sabe, Deus dá bom tempo para resolver essa situação. Não, tem que agir rápido. Né? E principalmente se você quer responsabilizar a pessoa que está causando esse constrangimento, né? Que ela gaste, que ela arque com essa despesa. Mas aí, se você não fizer isso, também vai ter o direito de subir o seu muro, sim. Pode tapar a janela do vizinho? Pode, mas aí também arcando com a consequência de não ter agido rápido, né? De não ter agido aí dentro desse prazo, e aí a pessoa prejudicada quem deverá pagar. Perfeito, muito bem, está explicadíssimo mesmo. Vamos voltar um pouquinho só para a questão do som, para a gente finalizar por conta do nosso tempo. Vamos lá, as pessoas que, por exemplo, colocam um som alto e tal, e você aí, enfim, tentou todas as formas possíveis com o vizinho para que ele baixasse, o vizinho disse que nada, aqui a casa é minha, o som é meu, procure, tape o ouvido, e bota, sei lá o quê, enfim. E aí a pessoa, como é que a pessoa deve fazer e o que é que ela deve, inclusive, buscar para ter, como é que eu posso dizer? Elementos suficientes para que possa entrar na justiça. Por exemplo, ela não vai poder pegar o som do cara e levar para a defensoria, para buscar. Como é que ela pode fazer, então, juntar alguma coisa a esse processo, digamos assim, para que ele possa ser punido, o vizinho que atrapalha? Pronto, veja só, Wilson, essa situação ela é um pouco peculiar, porque para a gente demonstrar que está havendo realmente a perturbação e que o volume está excessivo, é necessário medir, né? Então, para fazer essa medição, pode-se chamar a Polícia Militar, que deve ser equipada com equipamento, assim como a polícia tem bafômetro, né, para realizar o teste de alcoolemia, ela tem um equipamento chamado decibelímetro. O decibelímetro é justamente para medir o nível de decibéis que estão sendo emitidos ali naquela situação de som. Às vezes é um bar também, pode ser um bar, pode ser um restaurante, uma música ao vivo, uma festa. Uma boate, enfim. Né? Exatamente. Então, são todas situações que podem ensejar um barulho excessivo, né? E aí a Polícia Militar tem esse equipamento, certo? A depender do município onde a pessoa esteja, existem desmembramentos órgãos, né, do órgão público municipal, como, por exemplo, na vigilância sanitária, é possível que eles tenham também esse equipamento. Por isso que eu digo que é tão importante chamar a autoridade para vir até o local.
porque é quem vai fazer essa medição, né? Às vezes a gente quer filmar. A filmagem, ela é um indício, mas ela não é a prova, porque a gente não tem como medir os decibéis ali pela filmagem. Entendi. Né? Pelo áudio, às vezes, pode né? ser que exista até um aplicativo, alguma coisa de celular, né, que consiga fazer essa medição. Mas o ideal, principalmente por ter fé pública, né, é que a gente chame a autoridade pública para que venha e faça a medição dos decibéis que estão sendo emitidos ali naquela situação de barulho. Né? Como normalmente não é um fato isolado, às vezes você está fazendo, tem um aniversário, tem uma festa de casamento, né, alguma coisa assim, e vai ser uma situação esporádica. Às vezes o vizinho até comenta, olha, vou fazer uma festa aqui em casa. Enfim, tudo se conversando é possível de se resolver, né? Mas quando é uma situação recorrente, então o ideal é que a pessoa prejudicada se resguarde dessa forma, porque aí dessa situação ela vai poder acionar o juizado especial, né? Tentar uma composição aí, seja na seara criminal, porque é possível, né? Perturbação do sossego, inclusive, pode configurar crime, e ainda na esfera civil, caso haja lesão aí a direito da personalidade e a pessoa venha a entrar com uma ação indenizatória por dano moral. Perfeito, muito bem, explicadíssimo, então, um assunto importante, porque eu tenho certeza que 90% da população vive isso, infelizmente. Doutora Bruna Cavalcante, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, até a próxima, se Deus quiser. Bom final de semana, até a próxima. Até a próxima, Wilson. Sempre uma alegria falar com você, sempre muito bom estar aqui presente. Conte sempre conosco. Até mais. Até mais. Um abraço grande, boa tarde. Obrigado sempre pela disponibilidade aqui do Fala Defensor, que é prestação de serviço pura aqui no nosso fenômeno Fique Alerta, né? Pois é, um assunto hoje muito interessante, né? A briga entre vizinhos, que a pior coisa do mundo é você sai de casa para trabalhar e volta cansado. Em vez de chegar em casa e descansar, chega em casa e tá o vizinho. Ah, negócio de lixo aí, o que acontece aqui? Aí o outro, é você, vai para lá, vai ser, olha cada pé, chega aí, outro joga uma pedra, um negócio. Ô, gente, pelo amor, vamos resolver da melhor forma possível. Quem quer ir para casa para descansar, ir para casa para brigar, o cara tem que sair de kimono e voltar de kimono para brigar o dia todo. Não vale a pena, não vale.